Bom dia, Pai do Senhor a todos. Hoje eu trago para que a gente possa estar meditando uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo o livro de Isaías. E aí aconteceu de eu estar lendo o livro de Isaías e em uma determinada parte deu uma travada ali, eu não conseguia mais sair daquele capítulo. E eu entendi que eu precisava me aprofundar um pouco mais naquilo que Deus estava falando para entender de fato e compreender o que Deus tinha para passar a mim através daquele capítulo, daqueles versículos. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu achei bastante interessante. Falou muito ao meu coração, me fez questionar, me fez estudar. Isso mesmo antes da pastora pedir para mim poder trazer uma palavra para vocês ou para a igreja hoje. Então, eu achei bem interessante eu estar compartilhando com vocês aquilo que eu entendi. A gente, de repente, junto, a gente consegue chegar num entendimento ainda melhor, numa compreensão ainda melhor. Não é nada muito novo, né? Mas é algo assim que eu julgo bastante relevante no que diz respeito a propósito e a promessas de Deus para nossas vidas. Então a palavra está em Isaías 45, vai do 1 até o 7, onde eu vou estar lendo. Isaías 45 diz o seguinte: O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na frente, e planarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama-o pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. O que me chamou a atenção nesse trecho de Isaías 45 é o fato de que Deus ungiu um rei persa, que Ciro foi um persa, para ser o libertador de Israel. Isso aí fala do Israel quando estava naquele período dos 70 anos na Babilônia, né, que ficou em cativeiro. Deus unge um rei persa, que no caso foi aí o Ciro, um rei gentil, e dentro da Bíblia não há nenhum relato de outra pessoa que seja gentil e seja ungida como rei, senão o próprio Ciro. Com certeza Deus já sabia o que estava fazendo, sem sombra de dúvida, mas eu quis entender um pouco mais o porquê que Deus escolheu Ciro, o que fez de Ciro ser uma pessoa especial, né? Por que desse plano com um Ciro e não com um israelita, com um judeu, para que fosse o libertador? E aí eu fui pesquisar, né, fora da Bíblia, quem foi a pessoa de Ciro. E aí eu encontrei alguns relatos, vi alguns vídeos, achei muito interessante. Separei alguma coisa aqui para estar lendo para vocês. Então, quem foi Ciro? Ciro foi um príncipe persa com ascendência na casa real dos Medos. Até então,
o povo dominante do Planalto iraniano. Em seu nascimento, segundo Heródoto, consta que o rei Medo Astíages, seu avô, teve um sonho em que uma videira crescia nas costas de sua filha Mandame, mãe de Ciro. Então, Astíages era avô de Ciro, porque era mãe de Mandame, que era mãe de Ciro. E essa vinha que nascia ou melhor, essa videira que nascia nas costas da filha de Mandame, lançando gavinhas. Gavinhas são como se fosse parreiras, assim, como vai se espalhando, assim, vai agarrando no muro, numa cerca e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso no caso, seria as gavinhas, que envolvia toda a Ásia. Então fala de território aquele ali, envolvendo todo um território. O avô de Ciro, Astíages, ele foi até o sacerdote, perguntando o que seria esse sonho, qual seria a interpretação desse sonho. E os sacerdotes lhe advertiram que a videira era o seu neto Ciro, e que ele tomaria o lugar do velho rei da Média, né, no caso Média Pérsia, no mundo. Então o rei Medo mandou seu mordomo que o matasse nas montanhas. Então o rei mandou seu próprio, o rei tramou a morte do seu próprio neto Ciro, por conta do propósito que ele entendeu que era o nascimento de Ciro, a criação dele. Ou seja, ele era um rei muito mau, vamos dizer assim, e ele não queria perder o poder. Quando Deus dá esse sonho para ele, o que ele faz? Ele vai até os sacerdotes, fala: olha, sonhei que isso, uma videira nascendo das costas da minha filha, espalhando ramos assim por toda a Ásia, abraçando tudo assim. O sacerdote de pronto fala que isso era o caso, era o Ciro que ia conquistar tudo, inclusive o próprio reino dele, porque até então Ciro, ele junto com Ciro, a mãe dele, que é Mandame, mais o marido, eles eram rei da Pérsia e estavam sujeitos a medos, entendeu? E naquele momento ele entendeu que seria uma revolta, onde a Pérsia iria se levantar, que de fato aconteceu, e conquistando medos. Mas esse medo também, né, esse que o rei Axis ficou da profecia, fez com que ele levasse a matar o seu próprio neto. Ele, pelo menos levasse a tentar matar o seu próprio neto, né? Ele pede para o mordomo dele, chamado Harpago, para fazer isso. Pediu para levar até umas montanhas e matar. Só que Harpago se comoveu com a beleza da criança e não o matou. Ao invés de cumprir a ordem do rei de matar aquela criança, ele pega aquela criança e entrega para um pastor. Então Ciro, um príncipe da Pérsia, ele por um período, não fala quanto tempo ele ficou com o pastor, mas por um período longo ele foi criado por um pastor. E aí, sendo criado por um pastor, eu acredito que ele adquiriu hábitos, né, de pastoreamento. E provavelmente, eu acredito também que isso tenha sido um processo, o famoso processo que Deus nos coloca para nos estar aperfeiçoando, para nos estar colocando em condições de estar cumprindo o propósito para o que Deus tem para com a gente, né, com êxito. Então, eu acredito que isso aconteceu nesse sentido. Então havia um propósito para a vida de Cristo, de Ciro, desculpa, e onde há propósito, há promessa. É nesse ponto que eu queria debater aqui. Isso veio ao meu coração, onde há propósito, há promessa. Muitas das vezes a promessa vem antes do propósito,
porque eu entendo que a promessa ela é um meio de impulsionar-nos a cumprir, né, a andar segundo os desígnios de Deus, para que haja o cumprimento do propósito em nossas vidas. Muitos de nós, todos nós, queremos as promessas de Deus, né, buscamos as promessas de Deus, mas é extremamente importante, dentro daquilo que a gente vai estar lendo aqui, estar entendendo, que há o cumprimento sim das promessas, mas o cumprimento das promessas na sua totalidade só vem quando você está andando segundo os caminhos de Deus e cumprindo os seus propósitos, o seu propósito no caso, pelo qual você nasceu. Né? Existe o propósito, vamos lá, que seria o propósito essencial, né? E existe o propósito que Deus deu para cada um de nós. Então, aqui mais uma observação. Para que a promessa se cumpra, se faz necessário estar alinhado com o propósito. É isso que eu acabei de falar. Tendo que cada um de nós temos uma promessa, cada um dentro das suas capacidades, dentro daquilo que Deus nos preparou para estar executando. E como eu faço para estar recebendo as promessas de Deus? As promessas de Deus para com a vida de Ciro, por exemplo, ele fala: eu irei na frente, planarei as montanhas, derribarei os portões, né? Ciro, Isaías 45:2, portões de bronze, quebrarei suas trancas, eu lhe darei tesouros escondidos. Tesouros escondidos deve ser tesouros muito valiosos para estar escondido, né? Riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Então, Deus chamava Ciro pelo nome. Deus pediu para que Isaías ungisse Ciro como rei. Então, e deu todas essas promessas para Ciro. E aí tinha uma condição. Eu estou chamando lá em 4, versículo 4 de Isaías 45. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, porque Ciro era um persa, não era um israelita. Então, embora você não me conheça, eu lhe dou título e honra. Para quê? Essas são mais promessas, são promessas que Deus faz a Ciro para que ele cumpra o propósito dele. E somente eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. E aí de novo Deus fala: embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Então Ciro foi um grande conquistador, ele derrubou Babilônia, conquistou Babilônia, mas ele não fez isso sozinho. Ele fez isso porque havia uma promessa, havia um propósito na vida de Ciro, e havia as promessas. E a partir do momento que ele se alinhou com a vontade de Deus, Deus foi fazendo, cumprindo todas as suas promessas. Tem vários casos na Bíblia que relatam esse tipo de condição, onde tem a promessa e o propósito, e conforme você vai caminhando dentro do seu propósito, as promessas vão se cumprindo. Salomão, por exemplo, em segunda Crônica 1, versículo 7, Salomão, diz a história, um pouco da história de Salomão. Então diz o seguinte: naquela noite Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Isso aí está em 2 Crônicas 1, 7. E no 8 diz o seguinte: ele respondeu, no caso de Salomão: tu mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Versículo 9. E agora o Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste. Então já existe uma promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. No versículo 10 diz o seguinte: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo? E segue adiante, Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens e honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, lhe darei também mais riquezas, bênçãos, honras, do que qualquer outro rei teve antes de você,
ou terá depois. Então aqui são as promessas de Deus para a vida de Salomão. Então, mas Salomão também precisa cumprir o propósito dele. Salomão se tornou o homem mais sábio que existiu. Então Deus tinha uma promessa que vigorou firmemente, piamente, até que ele se afastou do seu propósito. Né? Em 1 Reis 11 disse, 1 Reis 11, e disse Deus, você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reinado de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, que eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, o filho de Salomão. Foi quando ele perdeu, ele foi abordado por um dos oficiais, se eu não me engano foi Haddad, que se voltou contra o filho de Salomão, que estava reinando naquele momento, e tomou ali o reinado por um período. Exceto, pelo menos de Israel, mas não permitiu que isso acontecesse com o povo de Judá, por causa da promessa de Deus também. Então a gente vê aqui o que Salomão, a promessa de Salomão sobre a vida dele, né? E tudo se cumpriu muito bem, ele construiu o templo, teve êxito. Quando você fala de Salomão, a gente fala de sabedoria, a gente sabe de que fala também de riqueza, mas infelizmente no decorrer da vida dele ele se desviou do propósito e é quando Deus, ele por Salomão ter quebrado a aliança que ele fez com Deus e desobedecendo os mandamentos dele. E apesar de Deus ter aparecido para ele pelo menos umas 2 vezes falando, exortando ele para que se corrigisse, ele negligenciou as palavras de Deus. Então Deus vem com a ação que na verdade, retirar aquelas promessas que estavam sobre a vida de Salomão. Isaías 45, 13, a gente voltando agora a falar de Ciro, Deus fala o seguinte, eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir. Ele prometi, olha a promessa de novo, a vitória. Eu planarei os caminhos para onde ele vai passar. Então Deus prepara o caminho para Ciro. Todos os obstáculos que poderiam ter, que de repente levariam Ciro a ter um insucesso, vamos colocar assim, Deus prepara um caminho, ele vai preparando um caminho, ou seja, vai deixando tudo em condições para que Ciro vá e cumpra o propósito. Isso me lembra o seguinte, muitas das vezes a gente quer fazer algo para Deus, porém aquilo não é o nosso chamado, não é o nosso propósito. E a gente é tomado por um grande fardo. E eu aprendi isso. E depois que eu aprendi isso mudou muito o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu vejo que o fardo está pesado demais, eu entendo que tem alguma coisa errada. Porque por mais difícil que seja o nosso propósito, Deus ele plana o caminho. Ele prepara o caminho para que você consiga passar por ele. Então, se a gente está passando por um cumprindo, seja ministerial, seja algum chamado, alguma coisa assim, e você está fazendo algo que de repente você entenda que é para a honra e glória do Senhor, mas que está te trazendo um fardo muito grande, eu convido você a fazer uma oração junto a Deus e pedir para o Espírito Santo de fato confirme isso, se esse realmente é o seu propósito, porque se o jugo não é suave, o fardo não é leve, é porque é algo errado. Então a palavra promete que o jugo é suave e o fardo é leve. Por pior, o mais difícil que seja, o pior que seja os obstáculos, Deus ele plana os obstáculos quando você está dentro do propósito dele. Ele tira os obstáculos, ele permite um bom caminho para que você vá, um caminho ainda que seja estreito, mas um caminho que seja acessível, né, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que Deus conhece de cada um de nós, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Beleza? Então, voltando aqui, a parte B de Isaías 13, 45, 13. Aí Deus fala, eu planarei os caminhos por onde ele vai passar, no caso Ciro. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro.
sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Isso aqui é Deus falando com Isaías, da promessa sobre a vida de Ciro e o propósito pelo qual o Senhor levantou, ungiu Ciro como rei, deu todo o poder e toda a honra para ele conquistar toda aquela região ali da Ásia e derrubar o trono de Babilônia, que assim ele fez, e, e libertar o povo do cativeiro de 70 anos, né? Então, para que Ciro estivesse em condições, aqui já é um comentário meu, para cumprir o seu chamado, antes o Senhor o preparou. Lançou sobre ele uma promessa, o separou e o treinou, fazendo com que ele fosse criado por um pastor, né? Pois assim ele foi para os israelitas, quando permitiu que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. E não só isso, Ciro devolveu todos os tesouros do templo do Senhor, que Nabucodonosor II havia levado para Babilônia. Também permitiu a reconstrução do templo. Aí a gente está falando da segunda reconstrução do templo. Aqui eu entendo, eu fiz um comentário aqui eu entendo que Deus usa quem Ele quer. Suas promessas se cumprirão em sua totalidade se e somente se estivermos alinhados e dispostos a cumprir o propósito de Deus. Eu separei mais 2 versículos aqui, falando de propósito. 1 Samuel 12, que diz o seguinte: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês. Então, temam o Senhor, sirva a Ele fielmente, com todo o coração. Temor é o quê? Temor é obediência e respeito. Isso é temor. Eu tinha uma definição muito errada de temor até um curto tempo atrás, que eu confundia temor com medo. E eu nunca entendi isso, porque eu tenho que ter medo de Deus. Era uma interpretação minha totalmente errada. O temor é obediência e respeito. Isso a gente tem que ter com Deus. Obediência e respeito. Então, temam o Senhor, sirvam a Ele fielmente. O que é fielmente? É cumprir os mandamentos de Deus com todo o coração. Então, com amor. Quando fala com todo o coração, fala com amor. Fala de cumprir seus mandamentos com amor, não com um peso. Porque a gente sabe que os mandamentos de Deus existem para que a gente tenha sucesso, para que a gente sejam pessoas bem-sucedidas, para que nós possamos ser pessoas também que sejam de fato chamados segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Também existe para que a gente possa estar manifestando o reino de Deus na terra. Então, quando nós cumprimos os mandamentos de Deus com todo o coração, nós somos transformados, né, de dentro para fora, e essa luz que vem quando nós somos transformados, ela é contagiante e ela ofusca as trevas. Então, onde você chega, é permitido, é notório a diferença naquele ambiente, porque nós estamos chegando debaixo de uma autoridade que Deus nos deu e debaixo de uma obediência a Deus, né? Lembrem das grandes coisas que Deus fez por vocês. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades, e eu também sou assim, e eu sou tomado a lembrar, sou remetido a uma situação lá atrás, onde a mão de Deus já foi tão poderosa sobre a minha vida, de forma que me livrou de uma determinada condição, que a gente sabe que isso não é que não tem uma outra explicação que não seja o agir de Deus. Então isso ele serve como motivação, né, para seguir adiante, cumprindo as promessas de Deus e temendo a Deus. Se eu não me engano aqui eu marquei, se eu não me engano está em João 4. Eu revelei no mundo a natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Esse é o outro propósito, a gente revelar para o mundo a glória de Deus.
a natureza gloriosa de Deus, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Então, um dos nossos propósitos é manifestar o reino de Deus na terra. Temer a Deus também é um propósito. Mas existe, é o propósito de todo cristão. Vamos dizer assim, esse é o propósito de todo cristão. É a base, é o fundamento de todo cristão. Do propósito é temer a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar estar no centro da vontade de Deus, manifestar a glória de Deus e de fazer discípulos também é um nosso propósito. Isso aí é a base de todo cristão. Mas também tem os propósitos de Deus, esse é o nosso propósito para com Deus, e tem o propósito de Deus para com as nossas vidas, que vai além disso, que é como você irá fazer tudo isso. Como você irá fazer tudo isso. Como você irá cumprir o seu propósito para com Deus. Então aí é a particularidade que Deus tem dentro da vida de cada um. Entendeu? No caso de Ciro, voltando aí, Deus, ele preparou Ciro para estar libertando Israel. E devolvendo, e liberando, né, libertando os israelitas para que voltassem para Jerusalém. Não somente isso, ele também permitiu que todos os tesouros que foram roubados, que foram saqueados por Nabucodonosor naquela época do cativeiro, retornasse para o templo, permitiu a construção do templo, que tudo isso já era plano de Deus para o povo de Israel. E Ciro foi somente uma ferramenta, vamos colocar assim, que Deus usou para o povo de Israel. Porém, foi muito abençoado mesmo, Ciro. Se tornou um rei muito grande. Eu não tenho detalhes aqui, mas eu li que Ciro foi o primeiro homem na Terra a se preocupar com os direitos humanos. Então, a forma como ele governou era de uma forma totalmente diferente que seus antecessores reinaram, que serviu até de exemplo para os reinados posteriores. Ele não era um cara que saía chegando, já ia matando todo mundo. Ele tinha aí uma política de alinhamento, de ó, eu vou te entregar, se devolver essa terra para você, você paga um tributo para mim, você pode adorar o Deus que você tem aí, eu não vou me meter nisso, só quero que você me pague aquilo que a gente está combinando aqui. E tinha toda uma política com relação aos direitos humanos, algumas regras que ele mesmo intitulou e que foi considerado como a base dos direitos humanos hoje, entendeu? Isso aqui é só uma curiosidade sobre a vida de Ciro. Então, de fato, Ciro foi um cara que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. A gente viu isso logo no primeiro versículo de Isaías 45, que ele foi ungido por Deus. E eu ressalto aqui que ele era um gentil. Na Bíblia não há nenhum relato de um outro gentil que seja ungido a rei, senão Ciro. Então, tinha todo um plano já envolvido na vida de Ciro. Para que ele fosse um grande conquistador e um grande libertador também de Israel. Que de fato ele foi o libertador de Israel, permitindo que Israel saísse do cativeiro de Babilônia. Ok, eu gostaria de concluir aqui essa palavra, essa meditação, com um versículo que está lá em Eclesiastes 12, que diz o seguinte, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos e até aquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Amém, irmãos? Que possamos fazer só o bem, né? Que venhamos a seguir as instruções de nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos, a vida, né, dele aqui na terra, que possamos ser imitadores de Cristo, para que a gente possa prestar conta de coisas boas que nós fizemos aqui na terra.
e ainda temos oportunidade de fazer, pois estamos vivos, graças a Deus. Possamos então agir, viver dessa forma, né? Buscando agradar a Deus, buscando a temer a Deus, buscando a manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, buscando fazendo discípulos, falando da palavra de Deus, honrando o seu pai, a sua mãe, honrando o seu irmão. E isso com certeza irá fazer com que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor recaiam em nossas vidas, né, com mais substância, de forma mais substancial, de forma mais relevante. E volto a dizer aqui que é um ponto importante. Vamos fazer uma análise dentro daquilo que a gente está fazendo para Deus, se de fato é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se está pesado, se não está legal, ele fala, é sacrifício sim, mas Deus ele não coloca um peso enorme nas nossas costas, ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Às vezes a gente está achando que está fazendo algo para Deus porque é tudo certo, está alinhado com a palavra de Deus, mas não está alinhado com o propósito de Deus. Então, tem um alinhamento com a palavra e tem um alinhamento com o propósito. Todo o alinhamento com o propósito está alinhado com a palavra, nem todo o alinhamento com a palavra está alinhado com o propósito. Entendeu? Então a gente precisa estar alinhado com o propósito e com a palavra de Deus. E como a gente sabe disso? Se o jugo está suave, o fardo está leve, se o terreno está planado, a gente está dentro do propósito de Deus. Amém, irmãos? Deixo por aqui, termino por aqui, concluo aqui a palavra de hoje e espero na verdade que Deus venha falar ao coração de vocês, assim como Ele também falou grandemente, tem falado ao meu coração, nas minhas meditações diárias, né? E eu fico muito feliz com isso, porque é um meio da gente ser transformado no dia a dia, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus nada mais é do que a autorrevelação do próprio Senhor para com a gente. Então, a gente tem que buscar estar lendo a palavra de Deus, tendo uma vida com Deus, para que essas coisas sejam reveladas, para que o nosso coração seja edificado, a nossa vida também. Então, deixa essa dica aí, então. Amém? Fique na paz, espero que vocês sejam abençoados com essa palavra. Amém? Tchau.